tema sobre o qual eu vou falar, na verdade, não é sobre as defesas no processo, é sim sobre as respostas do réu no processo civil. É um tema um pouco já mais delimitado. Nos livros de teoria geral do processo, é muito comum colocar-se como fundamentos da ciência processual, como institutos fundamentais do processo, o direito de ação, a jurisdição e o processo. Mas eu, toda vez que toco nesse assunto com os meus alunos, na graduação principalmente, eu digo que os institutos fundamentais do processo não são só 3, são 4. Direito de ação, a jurisdição, o processo e o direito de defesa. O direito de defesa assegurado constitucionalmente e inconfundível, inclusive, com o contraditório. Não é? São situações, portanto, que merecem aí uma reflexão, merecem aí um exame mais detalhado, que não é o caso da minha exposição aqui. No Código anterior, havia um capítulo dedicado às respostas do réu. E o Código dizia que as respostas do réu, as possíveis respostas que o réu teria no processo, assim que citado e assim que integrado à relação jurídico-processual, seriam a contestação, a reconvenção e as assim chamadas exceções rituais. Exceção de incompetência relativa, exceção de suspeição do juiz ou exceção de impedimento do juiz. Essa técnica, digamos assim, e principalmente essa terminologia, eram extremamente criticadas e criticáveis. Por quê? Porque contestação realmente é uma medida, é uma providência processual de iniciativa do réu. A reconvenção, idem. Mas a exceção de suspeição, a exceção de impedimento, e mesmo a exceção de incompetência relativa, não eram respostas exclusivamente do réu. O autor podia, como, aliás, pode ainda hoje, muito embora não exista mais um incidente próprio, arguir a suspeição e impedimento do juiz. A figura do incipiente não se limitava ao réu do processo, a qualquer uma das partes. Também havia alguns incidentes que geravam atraso no trâmite processual. Por exemplo, o incidente de incompetência relativa, a arguição de incompetência relativa. Por exemplo, o incidente relacionado à atribuição ou à não atribuição das chamadas dos benefícios da assistência judiciária, aquele incidente previsto na Lei 1060 de 1950. O Código atual, nesse particular, trouxe alterações louváveis. O Código de Processo Civil atual ele diz que as respostas do réu, fundamentalmente, seriam 2. A contestação e a reconvenção. Eu vou tratar dessas duas depois com alguns acréscimos, com algumas explicitações mais detalhadas. Então, vamos a elas. Eu não sei onde aponto. Disseram que seria aqui, né? Só que eu não sei onde apontar. Né? Eu creio que é ali, não? Qual a direção disso? Sim, é o que estou falando. Apontando lá. Bom, então, em primeiro lugar, algumas novidades, né, no sentido, evidentemente, daquilo que o Código traz, relativamente ao que o Código anterior previa. Em primeiro lugar, entre as novidades, a questão da arguição de abusividade e da cláusula letiva de foro. No Código anterior, havia uma previsão no sentido de que toda vez que houvesse cláusula de eleição de foro e essa cláusula fosse considerada abusiva, isto é, imaginem, era muito frequente, e quem já militava sabia disso, era muito frequente os bancos, principalmente, ao celebrarem contratos e contratos de adesão, eles colocavam lá uma cláusula eletiva de foro, e essa cláusula eletiva de foro geralmente não era correspondente àquele foro, àquela comarca onde o contrato estava sendo celebrado, por uma razão singelíssima. Imagine um grande banco que tenha agência em São Paulo, ou sua sede em São Paulo, mas que também tenha agências, sucursais em outras capitais. Imaginemos aqui em Florianópolis. Celebrava-se um contrato com alguém residente e domiciliado em São Paulo, mas a cláusula de eleição de foro era daqui, de Florianópolis. Isso dificultava o direito de defesa desse cidadão no futuro, quando houvesse uma ação a ser proposta. Ou facilitava, ou dificultava o direito de ação na medida em que ele deveria promover a ação aqui em Florianópolis, quando fosse processar o banco, não obstante seu domicílio fosse São Paulo. Havia, então, uma previsão no Código anterior de abusividade, e hoje o Código atual
ele diz que essa questão da abusividade vai ser alegada na contestação sob pena de preclusão. Não há mais um incidente próprio para a resolução dessa questão da abusividade. A alegação será feita pelo réu na contestação, sob pena de preclusão, e o juiz resolve imediatamente em seguida. A outra consiste... Muda para mim. Na questão da arguição de incompetência. Como eu havia mencionado, nós tínhamos uma situação estranhíssima no Código anterior. Quando o réu pretendesse arguir a incompetência absoluta do órgão jurisdicional, deveria fazê-lo, num primeiro momento, na contestação. É claro que, em se tratando, como se trata ainda hoje, de uma objeção processual, a incompetência absoluta não apenas pode ser alegada a qualquer tempo, como até reconhecida de ofício pelo próprio juiz. Mas o Código diz o seguinte: a incompetência relativa seria arguída por meio de um incidente próprio, com a suspensão do processo, ao passo que a incompetência absoluta, muito mais grave, enquanto defeito processual, deveria ser alegada na contestação, no primeiro momento, portanto, que o réu se manifestasse no processo. Olha que interessante, o réu arguía a incompetência absoluta em contestação, primeiro momento em que ele participava, que ele se manifestava no processo. A arguição da incompetência absoluta na contestação não tinha o condão de suspender o curso do processo. No entanto, se a incompetência fosse relativa, ela seria arguída por meio de um incidente próprio, com a suspensão do processo até que fosse julgado esse incidente. Era uma situação esdrúxula, incompreensível, que no Código atual já foi afastada. Na verdade, hoje, nós veremos em seguida, o Código de Processo Civil ele indica que a incompetência, seja absoluta, seja relativa, elas deverão ser arguidas pelo réu na contestação. Evidentemente que continua havendo a questão da preclusão em relação à incompetência relativa. Entenda-se, se o réu não argui a incompetência relativa no momento e na forma adequados, ou seja, como preliminar na contestação, ocorre a prorrogação da competência. E aquele órgão jurisdicional, até então relativamente incompetente, e por ser relativamente incompetente, também relativamente competente, torna-se totalmente competente para aquela determinada causa. A outra... É questão de como apertar o botão, pelo visto. A outra é a questão da concessão e impugnação ao pedido de gratuidade de justiça. Não vou ficar aqui desenvolvendo esses temas com profundidade, até porque o tempo é exíguo, mas, de qualquer modo, como eu disse, no regime do Código anterior, nós tínhamos o regrame estabelecido pela Lei 1060 de 1950, assim conhecida como Lei de Assistência Judiciária. E os incidentes relacionados à concessão ou não dos assim ditos benefícios de exercício judiciário eram incidentes regulados por aquela lei especial e que geravam atrasos, que geravam problemas no próprio curso do processo. Hoje, essa matéria será dedutível na contestação. Não é? É a novidade, digamos assim, que podia ser aí apresentada. Nós temos ainda a questão do prazo da contestação, não vou fazer, evidentemente, menção a ele. Impugnação ao valor da causa, de certa medida, é outro incidente, que também hoje é matéria... Aqui é um tema interessante, o artigo 338 e o 339, a questão da técnica substitutiva da nomeação autoria. No Código anterior, nas modalidades de intervenção de terceiros, então, denunciação da lide, chamamento ao processo, a nomeação autoria, enfim, havia a tal da nomeação autoria, que eu confesso que eu vi acontecer apenas uma vez em toda a minha vida. Vejam, eu fui do Ministério Público, eu fui da magistratura, antes do Ministério Público eu advogava, depois da magistratura eu voltei a advogar, e eu só vi em um caso de nomeação autoria em toda a minha experiência profissional, e estava errado. Não era caso de nomeação autoria. Era uma situação esdrúxula. Eu processava o doutor Pedro sob a perspectiva de que o doutor Pedro houvesse cometido esbulho numa determinada área, sob a perspectiva de que o doutor Pedro fosse possuidor, a essa altura, possuidor de má-fé, quando, na verdade, a questão era de detenção, não de posse. Em outras palavras, há determinadas situações na vida em que só se consegue fazer a distinção entre o tema de direito e a matéria fática
pela própria lei. Isto é, me permite dar um exemplo aqui rasteiro. Qual a diferença que existe entre posse e detenção? Sob o ponto de vista da realidade fática, não há diferença alguma. Então, o exemplo clássico que se usa é do caseiro. Eu comprei uma chácara, a chamada dupla alegria, a primeira quando compra, a segunda quando se desvencilha dela no futuro. E toda vez que eu vou à minha chácara, da qual eu sou proprietário, ao lado da minha chácara, na chácara vizinha, tem lá o seu José, que tem a sua esposa, que tem seu filho, que tem lá a sua plantação, que tem lá as galinhas, enfim, que ele cuida. E toda vez que eu vou lá, eu nunca tive a indelicadeza de chegar a ele e falar: seu José, o senhor está aqui, ocupa esse espaço na condição de proprietário, de possuidor, o que o senhor é? Eu, na verdade, pela realidade fática constatável, na minha visão, ele é proprietário daquela área. Na pior das hipóteses, é um possuidor daquela área. E um belo dia eu vou à minha chácara, a qual eu não comparecia há muito tempo, e verifico que o seu José está colocando uma cerca, invadindo a minha área. E eu ingresso, então, com uma ação possessória. Eu ingresso com uma ação possessória e digo: ele está cometendo esbulho, etc, etc, etc. Ganho a causa, e daí eu fico sabendo que o seu José, na verdade, não era possuidor, ele era simples caseiro, portanto, detentor daquela área, e assim que a causa foi julgada procedente em meu favor, o proprietário o despediu. Ou seja, eu ganhei e não levei. Então, o código anterior diz o seguinte: em situações como essa, quando o seu José, mero detentor, fosse citado como réu, ele tinha o ônus de chegar para o juiz e falar: olha, eu não sou possuidor, eu estou sendo processado por engano. Na verdade, quem devia estar no meu lugar é o meu patrão, que é o verdadeiro possuidor. Eu faria a nomeação autoria. Eu nunca vi acontecer isso na prática, insisto, a não ser em uma ocasião, que não era o caso. Pois bem, o que o Código atual prevê? Ele prevê uma questão de substituição, digamos assim, da parte ilegítima pela parte legítima. Me permitam, ainda em homenagem, em atenção a essa novidade, fazer a seguinte constatação: se o réu é parte ilegítima, a consequência é aquilo que no Código anterior denominava-se carência de ação. E, consequentemente, por ser o autor carecedor do direito de ação em relação àquela pessoa, parte ilegítima, o juiz extinguia o processo, sem julgar o mérito. Extinção do processo sem resolução do mérito. Havia apenas duas hipóteses em que era possível corrigir-se o polo processual, com a substituição da parte ilegítima pelo terceiro legitimado, que era justamente a questão da ação possessória proposta em face do detentor, porque imaginava o autor da ação que o detentor fosse, na verdade, possuidor, e a ação de indenização por fato de terceiro. Vem o Código atual e diz o seguinte: foi proposta ação por engano em relação ao réu, e o autor estava de boa-fé, o autor foi induzido em erro pela realidade fática. O Código prevê que, nesse caso, o réu alegue essa sua ilegitimidade passiva. Se o autor reconhece a ilegitimidade, o réu original é excluído do processo, no seu lugar ingressa o terceiro legitimado, corrige-se o polo passivo e o processo prossegue regularmente, sem necessidade desse incidente antigo que, na prática, não levava a lugar nenhum. Essa é uma novidade muito importante no meu modo de ver. E agora sim, já a contestação, o doutor Pedro puder passar. Prazo, eu não vou ficar me detendo prazo, esse slide, já deu para perceber, esses slides não fui eu que os projetei, eu simplesmente dei orientação, eles foram projetados, e ali foram incluídos alguns dispositivos que não têm grande interesse aqui na nossa exposição, mais detalhadamente. Pode passar, por favor? Pode passar também. Aqui, o princípio da eventualidade de defesa e as objeções processuais. Nada de novo nesse particular, pelo menos no que diz respeito ao princípio da eventualidade da defesa. Vejam, a primeira oportunidade, e eventualmente a única oportunidade, em que no processo de conhecimento, fundamentalmente nele, processo de conhecimento, o réu tem para deduzir suas defesas, coincide com a oferta da contestação. É muito importante, eu entendo assim, entendermos que contestação e defesa são inconfundíveis. Contestação é ato de dedução de defesa. A contestação é o ato pelo qual o réu, valente de uma garantia constitucional, ele apresenta em juízo suas defesas, sejam essas defesas de caráter
processual, as chamadas preliminares, geralmente preliminares, sejam as defesas de natureza material, substancial, as chamadas defesas de mérito. É perfeitamente possível o réu contestar e, não obstante, não se defender. Imagine aquela situação da chamada contestação por negação geral. Aquela situação em que o réu tempestivamente contesta, mas não deduz nenhuma defesa, né? O Código de Processo Civil autoriza a contestação por negação geral, nós veremos, como eu já o fazia, em situações particulares. Por exemplo, réu que foi citado com hora certa por edital, o réu que esteja preso. Em situações como essa, se esse réu que está preso, ou se esse réu que foi citado com hora certa por edital, chamadas citações fictas, ele não comparece em juízo para se defender, a dúvida que remanesce na mente do legislador é a seguinte: este réu não compareceu para se defender porque não quis, ou não compareceu para se defender porque sequer sabe que está sendo regularmente citado. Em situações como essa, o Código de Processo Civil diz que a este réu revel será concedido o defensor público. E o defensor público vai defender em juízo um réu que ele não conhece, deduzir defesas que ele não conhece, se é que elas existem, e esse defensor público, na condição de substituto processual do réu revel, ele pode, na verdade, o Código autoriza, ele pode deduzir a chamada contestação por negação geral, ele diz, ó, nego tudo. E, nesse caso particular, é como se essa contestação consistisse na impugnação de todos os fatos nos quais o autor fundou a sua pretensão. E cabe ao autor, nesse caso, o ônus de provar os fatos alegados, e não ao defensor público que ofertou contestação por negação geral. Mas imaginemos um réu que foi citado regularmente, ele foi cientificado de que tem que se defender, que ele tem o direito de defesa, ele foi cientificado das consequências caso não se defenda, e não se defende. Ele simplesmente vem em juízo, apresenta uma contestação, e na contestação, imaginemos, ele diz, nego tudo. Esse réu é um réu contestante, que, não obstante, não se defendeu e que, consequentemente, vai ser tratado como réu revel. Daí falasse que contestação é uma coisa, defesa é outra. Contestação é ato pelo qual o réu apresenta as suas defesas. É o primeiro ato importante no processo, no que tange às iniciativas que o réu nele irá tomar. O Código de Processo, no artigo 337, ele apresenta o rol das chamadas defesas técnicas, mais comumente conhecidas como preliminares. São as defesas relacionadas ao direito de ação e ao processo. Nada a ver, em princípio, com o próprio mérito da causa. São aquelas defesas que, sendo admitidas, sendo reconhecidas como pertinentes, de duas uma, ou acarretam dilação do custo do processo, ou pode acarretar a sua pura e simples extinção sem julgamento do mérito. E aqui nós temos que fazer uma distinção, me permito, entre as chamadas objeções e as exceções processuais. Em outras palavras, existem determinadas defesas que são estabelecidas em atenção à ordem pública. São defesas relacionadas à matéria de interesse público. São defesas que o réu lança a mão em seu favor, mas que, mesmo que o réu não as ofertasse, o juiz tem o dever funcional de conhecê-las, inclusive de ofício. É o caso da incompetência absoluta. São, portanto, defesas fundadas em matéria de ordem pública, ao lado de outras defesas que envolvem interesse particular da parte. Me permito fazer uma distinção. Imaginemos que alguém promova uma ação, eu seja réu, e imaginemos que essa ação seja proposta aqui em Florianópolis. Eu não moro em Florianópolis, eu não celebrei nenhum contrato em que houvesse a previsão de foro competente como sendo Florianópolis, meu domicílio permanente é em São Paulo, há uma regra de competência relativa, territorial, que as ações serão propostas em regra no foro do domicílio do réu, e esse autor está, portanto, promovendo a ação aqui. Ora, eu sou regularmente citado e eu tenho o direito de alegar a incompetência relativa. O direito de dizer o seguinte, olha, a ação está sendo proposta num foro equivocado, no foro não competente, totalmente competente, o meu foro é de São Paulo, não é Florianópolis, e eu peço ao juiz, portanto, que determine a remessa do processo para São Paulo. Se eu não arguo essa incompetência relativa na contestação do regime do Código atual, o que acontece? Prorrogação. A matéria fica preclusa, a alegação fica preclusa, o direito alegado fica precluso, e haverá prorrogação, ou seja, a causa será processada agora, sim, em Florianópolis, porque eu não aleguei a seu tempo e na forma prevista em lei, a incompetência relativa. E sem incompetência absoluta?
Imaginemos que seja proposta uma ação em São Paulo, mas não numa vara civil, e sim numa vara da família. Competência de juízo, competência absoluta. Mesmo que o réu não alegue na contestação, o juiz tem o dever funcional de reconhecer essa incompetência. Aliás, surgindo até uma situação interessante, com base ou por força do previsto no artigo 9º e no artigo 10 do Código de Processo Civil. Talvez o doutor Alexandre Câmara, nessa altura, não vai gostar muito da brincadeira. Ele é um grande defensor do contraditório, aliás, um dos maiores na nossa literatura jurídica. Antes do Código atual entrar em vigor, portanto, sob a égide do Código anterior, se a ação fosse proposta perante um juízo absolutamente incompetente, o juiz declinava de ofício dessa incompetência. Fala, não é aqui, declina de ofício, determinava, então, a remessa ou a redistribuição da causa para o órgão competente, e, se o autor não se conformasse, depunha agravo, na época, agravo do instrumento, contra essa decisão. O Código atual, por força do previsto no artigo 9º, principalmente do artigo 10, ele não proíbe, aliás, nem podia fazê-lo, que o juiz adote providências de ofício. O que ele não permite é que o juiz adote providências de ofício inaudita à outra parte, sem dar à parte a oportunidade de se manifestar, com as exceções ali do artigo 9º. Pois bem, então vejam hoje. Hoje eu ingresso com uma ação perante um juiz um órgão absolutamente incompetente, o juiz diga o autor a respeito da competência. Ele sabe que é caso de incompetência absoluta, mas ele diga o autor. Se eu levar o artigo 10 à sua extrema literalidade, o autor vai chegar para o juiz e falar, excelência, tanto eu entendo que aqui o órgão é competente que eu promovi a ação aqui. Se eu entendesse diferente, teria proposto em outro lugar. A juiz falou, já que você se manifestou, o artigo 10 foi atendido, é caso de incompetência absoluta, declino, manda para o outro órgão jurisdicional, e dessa decisão, em princípio, pelo menos no artigo 1015, não cabe nenhum recurso. Não é levar o contraditório aí, segundo alguns, de uma forma exacerbada. Mas, de qualquer modo, o que o Código atual prevê com relação à incompetência é isso. A incompetência, seja absoluta, seja relativa, ela será arguída como matéria de contestação, preliminar de contestação, tanto quanto em correção do valor da causa. Eu destaquei em azul aquilo que há de diverso entre o Código anterior e o Código atual. Se puder. Depois, a questão considerando o benefício da gratuidade e justiça, ao qual fiz menção, e a questão da convenção de arbitragem. Né? Vejam que o artigo 5º, que, na verdade, reproduz o parágrafo 4º, em outra medida do artigo 330 do Código anterior, ele diz o seguinte, que convenção de arbitragem e incompetência relativa são defesas de interesse do réu, de sorte que, se o réu não deduz na contestação a alegação de incompetência relativa, ou não argue na contestação a existência de convenção de arbitragem, preclusão, e o processo continua regularmente onde foi instaurado. Já com relação a todas as demais defesas, elas têm natureza de objeção processual, ou seja, o réu as argue na contestação, mas, se não o fizer na contestação, poderá arguí-las a qualquer tempo e qualquer grau, e, mais do que isso, o juiz as conhece de ofício, na medida em que são temas de interesse público e não exclusivamente de interesse do réu. Aqui o ônus da impugnação especificada. Não, deixa só um minutinho, que eu vou depois fazer já confronto com o 345. Eu costumo, quando eu toco nesse assunto, brincar com meus alunos lá, evidentemente, na graduação, quando eles estão começando a trabalhar com essa matéria, a tomar contato com essa matéria, a respeito da, assim, chamada verdade real e verdade formal. Não é? É muito frequente, ainda hoje, em livros de doutrina, dizer-se que o juiz criminal trabalha com base na verdade, decide com base na verdade real, ao passo que o juiz civil decide com base na verdade formal. Não é como se fosse possível a coexistência de duas verdades diversas, com consequências também diversas. Sabido, nós todos sabemos, que verdade não é antônimo de dúvida. Na verdade, o que o Código prevê, o Código de Processo Penal e a Constituição também prevê, que, na dúvida, o juiz criminal absolve. Na dúvida quanto à autoria ou na dúvida quanto à materialidade do crime, o juiz criminal absolve o réu, em dúvida pro réu. Essa mesma regra não se aplica ao processo civil. Então, pensem bem,
eu brinco com os alunos e digo o seguinte: se o réu foi citado regularmente no processo penal e não se defendeu, o que é que o juiz criminal lhe dá? Resposta: o juiz criminal lhe dá defensor público. Ele vai ter direito de defesa assegurado, quer queira, quer não. E se ao final da instrução criminal, o juiz criminal tiver dúvida quanto à autoria e ou materialidade, o que o juiz criminal fará? Resposta: na dúvida, e olha, dúvida não é antônimo de verdade, dúvida é antônimo de certeza. Na dúvida, o juiz criminal absolve o réu. Segunda hipótese: o réu foi regularmente citado no processo civil. Regularmente citado. O réu é capaz, interesse em jogo é disponível. E esse réu não se defendeu. É revel. O que é que o juiz lhe dá? Me permita a brincadeira. Lhe dá na cabeça. Decreta a revelia e julga antecipadamente a favor do autor. E se o juiz civil tiver dúvida? Resposta: a angústia existencial da dúvida só afeta adolescentes e juízes criminais. O juiz civil, ele decide ou com base na certeza que ele extrai do conjunto probatório, quando a matéria de fato, ou com base na incontrovérsia, não com base na verdade, não com base na incontrovérsia. Quando eu era promotor de justiça, numa pequena comarca do interior do estado de São Paulo, eu digo pequena, porque é a comarca de Itu, todo mundo sabe que tem até uma piada, e Itu tudo é grande, então, mas um dia o delegado de polícia foi ao meu gabinete, me entregou uma caixa de fósforo cheia de maconha. Tinha maconha na caixa de fósforo. Já velha, nem dá para usar. Enfim. Mas, de qualquer modo, ele falou para mim: olha, eu lhe trouxe isso aqui porque está havendo um sério problema. Ele constatou que vários flagrantes entorpecentes foram forjados por policiais da cidade. Então, o que eles faziam? Eles colocavam aquela caixa, suponho, não gostava de uma pessoa, parava o carro, colocava aquela caixinha de fósforo com maconha, aí faziam apreensão, e daí exame toxicológico, maconha. Então, ele falou assim: eu vou acabar com a brincadeira, e foi lá e entregou na promotoria pública. A pergunta é a seguinte: muita gente foi condenada com base naquele exame toxicológico, com base numa verdade, aspas, que era criminosa. O que aconteceu? O juiz criminal não sabia da existência daquela manipulação da prova. E o juiz criminal, com base nos fatos comprovados, ele extraía uma certeza juridicamente relevante e condenava o réu. Então, na verdade, na esfera civil, o juiz decide ou com base na certeza que ele extrai dos fatos, ali demonstrados no conjunto probatório, ou com base na incontrovérsia. Portanto, a questão da revelia é uma questão de pura e simples incontrovérsia. O réu revel, aquele que não se defendeu oportunamente. Os fatos alegados pelo autor são necessariamente verdadeiros? Resposta: não necessariamente verdadeiros, mas são críveis. Se são críveis, o juiz civil ele vai decidir, ele não pode deixar de decidir, ele vai decidir com base na versão apresentada pelo autor, porque é a única versão da qual ele tomou conhecimento. Um outro exemplo que eu costumo dar, o doutor Pedro até me pediu que fizesse isso explicitamente hoje, eu não ia fazê-lo, mas a pedido, então, vou. Ainda para demonstração dessa situação, um caso real acontecido na cidade de Itu, aliás, na cidade de Bauru. Bauru, uma cidade do interior do estado de São Paulo, ela tinha, não sei se ainda tem, mas ela tinha uma escola de pilotagem. Aquele avião monomotor, né, o tal do Paulistinha, que era um avião até com lona, era um negócio assim, bastante rudimentar. E o aeroporto da cidade ficava à margem da rodovia, a rodovia Marechal Rondon. Aí o fulano estava pedalando uma bicicleta no acostamento da rodovia, o que é muito comum no interior, e um avião do aeroclube estava perdendo a potência do motor e o piloto divisou um trecho da rodovia que estava livre de trânsito pesado. Lá na frente, pedalando, estava lá o ciclista, e o piloto veio e aterrissou, e o avião em direção ao ciclista. O ciclista, evidentemente, não via o avião estava às suas costas, mas ouvia o barulho. Dentro da normalidade, esse avião estaria no ar. É onde normalmente o avião se encontra antes de aterrissar. Né? E considerando que havia o aeroporto ali na frente, o que o ciclista concluiu? O ciclista concluiu o seguinte: o avião está já descendo e vai aterrissar. Na verdade, não era isso que acontecia, o avião já havia aterrissado e estava se dirigindo em direção a ele. Avião não tem buzina. A sorte desse ciclista é que, quando o avião foi
totalmente frenado, a asa bateu nas costas dele, ele foi lançado ao solo, não teve consequências mais graves e tal. Agora, imagine ele promovendo uma ação e dizendo o seguinte: estava eu, venho promover a presente ação civil indenizatório por acidente aéreo ciclístico. Estava eu pedalando minha bicicleta quando fui atropelado pelo monomotor PT nada a ver com partido, é que todo aeroplano tem o início da sigla PT e tal, dirigido pelo réu. Imagine que esse réu ficasse revel. Aqui há juízes. Se esse réu ficasse revel, o bom juiz, ele diria: autor, por favor, apesar de o réu ser revel, essa versão que você apresentou é uma versão absolutamente incrível. Não no sentido de maravilhosa, mas no sentido que não merece nenhuma credibilidade. Absolutamente inverossímil. Por favor, autor, apesar da revelia, me convença. E se o autor não convence o juiz nesse caso, o pedido vai ser rejeitado. O que eu quero com isso dizer é que o réu revel não torna verdadeira a versão fática apresentada pelo autor. O réu revel torna incontrovérsia a versão fática apresentada pelo autor. Mas essa incontrovérsia tem que ser compatível, primeiro, com a disponibilidade do interesse em jogo, e, segundo, com a credibilidade que aquela versão possa ter. Pensem bem, se se na segunda-feira, eu, já retornando a São Paulo, eu ingressar em juízo, dizendo que Dr. Pedro Miranda de Oliveira, às 16 horas do dia de hoje, pilotando o seu veículo na Avenida Rebouças, em São Paulo, colidiu com o meu veículo e causou dano. Evidentemente que essa versão é totalmente fantasiosa, totalmente falsa. Nós estamos ambos aqui, não é? Como diria Machado de Assis, ambos os dois aqui, não é? Ele me ouvindo, eu falando. No entanto, eu ingresso com essa ação na segunda-feira em São Paulo, ele é citado, ele morre de rir, não se defende e vai ser condenado, porque a minha versão, não obstante totalmente falsa, é absolutamente crível. E, por não haver defesa da parte dele, os fatos críveis tornaram-se incontroversos, mas certamente não verdadeiros. O importante, portanto, é que se guarde sempre isso: o juiz não trabalha com verdade, o juiz trabalha com certezas. Ou, no caso particular do juiz civil, ele trabalha com certezas, ou trabalha com a incontrovérsia que resulta da omissão do réu a não ofertar defesa tempestiva, condizente com aquilo que o Código estabelece. Uma outra coisa, e meu tempo já... Aqui o ônus da impugnação especificada, que eu terminei de mencionar, em última análise. Defesa superveniente à contestação, o que significa isso? Pelo princípio da eventualidade da defesa, ao réu compete deduzir as suas defesas na contestação no momento oportuno, no prazo previsto em lei, na forma prevista em lei. Não obstante, existem determinadas defesas que, justamente pelo seu caráter de objeção, podem ser alegadas a qualquer tempo e grau de jurisdição. Não é? É o caso das defesas relativas a direito ou a fato superveniente, aquelas que competiram ao juiz conhecer de ofício e aquelas que, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. Aqui eu me refiro à prescrição. Na verdade, a lei se refere à prescrição. Não é? O artigo... esse último inciso, ele diz respeito à prescrição. Quando se trata de prescrição legal, nós estamos diante de uma objeção substancial. Isto é, matéria que o juiz conhece de ofício. Quando se trata de prescrição convencional, o réu pode alegá-la a qualquer tempo, mesmo após a oferta de contestação, mas o juiz não pode, de ofício, reconhecer a ocorrência de prescrição convencional. É o que se extrai dos artigos 210 e 211 do Código Civil Brasileiro. Essa é a hipótese. Tá? Depois, as causas excludentes do efeito da revelia. Eu não vou falar aqui de revelia contumácia, meu tempo já, como eu disse, acabou, mas vejam aí o inciso 4 do artigo 345. É o exemplo do avião. Está lá. A revelia não produz os efeitos mencionados no artigo 334, se, inciso 4, as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova constante dos autos. No caso do exemplo aí do atropelamento por avião, nós estamos diante da inverossimilhança da versão fática apresentada pelo autor, não obstante totalmente verdadeira. Essa história é verídica. Essa história, os fatos que eu terminei de narrar, são fatos absolutamente verdadeiros e totalmente incríveis.
O fato de Dr. Pedro haver batido meu carro, estando em São Paulo, nesse exato momento, é uma versão absolutamente falsa, não obstante, totalmente crível. Por quê? Porque ela é adequada à normalidade das coisas, ela se compatibiliza com aquilo que normalmente acontece. E é assim que o juiz vai decidir, no caso da incontrovérsia. A questão da reconvenção, que está aí, eu vou fazer rápidas observações. Bom, em primeiro lugar, nós todos sabemos que a reconvenção tem natureza jurídica de ação. Reconvenção é ação, o conceito clássico é ação proposta pelo réu em face do autor com aproveitamento da base processual pré-existente. Isto é, o réu deduz a sua reconvenção, até por uma questão de economia processual, nas hipóteses que a lei autoriza, deduz sua reconvenção ao lado da sua defesa. Ele se defende da pretensão deduzida pelo autor na petição inicial e, ao mesmo tempo, ele contra-ataca apresentando a reconvenção. Há outros institutos que têm, basicamente, a mesma consequência, muito embora procedimentalmente não seja idêntico. É a questão da ação dúplice, é a questão do pedido contraposto, a técnica, melhor dizendo, do pedido contraposto, mas vamos focar aqui no caso da reconvenção. Quais são as novidades? Bom, em primeiro lugar, e não é novidade, o Código de Processo Civil atual manteve um equívoco do anterior. Ele diz o seguinte, que caberá a reconvenção, é o que está aí no caput 343, caberá a reconvenção quando o réu apresentar pretensão conexa com a ação principal ou com fundamento de defesa. Ora, ao dizer que a ação proposta pelo autor é a ação principal, o Código transmite a equivocada ideia de que a ação reconvencional seria uma ação secundária. A ação principal é a ação proposta pelo autor e a ação reconvencional seria uma ação secundária. Ora, acessória, na verdade. E nós todos sabemos que acessório segue a sorte principal. Não é? Eu também digo, brincando aos meus alunos, que quem sai da faculdade sem nunca ter participado das aulas, sai, não obstante, sabendo algumas coisas. Não é? O acessório segue a sorte principal, quem paga mal paga duas vezes, e lide ao conflito de interesse qualificado por uma pretensão resistida ou insatisfeita. Não é? Nesse caso particular, ainda deixando de lado a brincadeira, a ação proposta pelo autor não é a ação principal, é a ação original. É a ação que deu origem ao processo. A ação proposta pelo réu, a ação reconvencional, é uma ação incidente àquele processo, mas absolutamente independente da ação do autor. Claro que pode haver reconvenção quando houver um vínculo de conexidade entre a ação proposta pelo autor e a ação reconvencional do réu, ou então entre um vínculo de conexidade entre a ação proposta pelo autor e o fundamento da defesa apresentado pelo réu. Isso já era previsto no Código anterior e foi mantido no Código atual, inclusive com o equívoco de mencionar-se a ação do autor como sendo a ação principal, quando, na verdade, principal ela não é, ela é original. A ação reconvencional não é acessória, na verdade. Bom, enfim. A segunda coisa é que o Código de Processo Civil deixa claro que a reconvenção será deduzida, será dedutível no corpo da contestação. No Código anterior havia uma discussão, uma disputa, se o réu deveria contestar por peça autônoma e depois fazer uma petição inicial de reconvenção, uma outra peça, e se ele ofertasse reconvenção no corpo da contestação, se isso seria admissível ou não, até porque o Código anterior ele previa a simultaneidade da ação proposta, da contestação e da reconvenção. Ele dizia que a contestação e a reconvenção deveriam ser ofertadas simultaneamente. Isso trazia aquela ideia, primeiro, de simultaneidade sob o ponto de vista cronológico, e a simultaneidade sob o ponto de vista de peças autônomas. O Código atual é taxativo. O Código atual diz que a reconvenção será proposta, será deduzida no corpo da própria contestação. Uma novidade também, se é que pode chamar de novidade, é a que diz respeito ao último parágrafo do artigo 343, se puder... O artigo 6º ele diz que o parágrafo 6º diz que o réu poderá propor reconvenção independentemente de oferecer contestação. Olha, que a reconvenção não é acessória da ação original, não há dúvida alguma. Essa autonomia já vinha sendo apregoada pela doutrina sob do Código anterior e mantém-se no Código atual. A questão da terminologia, ação principal ao invés de ação original, é uma questão que pode ser perfeitamente
superar esse defeito, é superar bastante para isso uma explicação, como foi dada aqui. No meu modo de ver, no afã de demonstrar a autonomia da reconvenção, vem o legislador atual e, nesse parágrafo 6, diz que o réu pode propor reconvenção independentemente de oferecer contestação. Ou seja, nós teríamos aí uma situação interessante. Nós teríamos aí o réu, revel, reconvinte. Porque se ele pode reconvir independentemente de ofertar contestação, evidentemente que o que o legislador quis deixar claro é exatamente isso. Olha, independentemente da contestação, a reconvenção será cabível quando houver aquela relação de conexidade, etc., etc. Mas, ao dizer que é possível reconvir sem contestar, abre margem a uma questão que eu gostaria de colocar aos colegas. Qual é a vantagem? Se a reconvenção é dedutível no corpo da contestação, se a reconvenção é dedutível no prazo da contestação, qual a vantagem para o réu em reconvir sem concomitantemente contestar? Porque se ele reconvém sem concomitantemente contestar, ele vai ser um réu revel. Ele deixou de impugnar a versão fática apresentada pelo autor para fundamentar a sua pretensão. E salvo se nós tivemos aquela hipótese do último parágrafo, do último inciso do artigo 345, aquela questão da incontrovérsia, ou quando houver contradição entre os fatos alegados e os fatos provados, ele vai ser derrotado no processo. Então, eu confesso, eu já conversei com vários professores a respeito desse parágrafo 6º, e nenhum deles conseguiu me convencer de forma efetiva. Talvez hoje eu saia convencido, depois das conversas que teremos no jantar, a respeito da pertinência desse parágrafo. Não vejo pertinência alguma. Insisto no intuito, no afã de demonstrar a autonomia da reconvenção, estabeleceu-se uma regra que, no meu modo de ver, é absurda. E, terminando essa minha participação, há algumas outras respostas possíveis do réu. Né? O réu não fica limitado a ofertar contestação ou, se for o caso, reconvenção. O réu também tem outras iniciativas que ele adota no mesmo prazo, aliás, da contestação, e, eventualmente, valendo-se da própria contestação como instrumento de dedução. É o caso da denunciação da lide feita pelo réu e é o caso da oposição, não. A oposição hoje é considerada como procedimento especial. Tá? A denunciação da lide e do chamamento ao processo. Né? O réu também, no prazo de contestação, se for o caso, ele fará a denunciação da lide, aliás, no corpo da própria contestação, e, se for o caso, ele fará também o chamamento ao processo, igualmente no corpo da contestação. Portanto, quais são as respostas do réu no processo civil de conhecimento? Contestação, reconvenção, denunciação da lide e chamamento do processo. Oposição, que era a modalidade interventiva no Código anterior, hoje está incluída no livro dos procedimentos especiais, o que, aliás, é uma inclusão correta. A nomeação autoria, que era também uma modalidade interventiva, foi substituída pelos dispositivos artigos 338 e 339, já examinados, de sorte que, nesse particular, o Código de Processo Civil é merecedor de encômios, é merecedor de elogios. Os que me antecederam, alguns fizeram críticas absolutamente pertinentes e corretas ao Código. Eu também, em alguns pontos, eu sou extremamente crítico a ele. Eu cheguei ao ponto de afirmar, no início, quando o trâmite legislativo teve início, que nós não precisávamos de um Código novo, bastaria terminarmos a reforma do Código de 73, que era uma reforma que já vinha ocorrendo paulatinamente. Eu sempre entendi que esse Código novo, em última análise, é fruto de vaidades. Há um capítulo no Código novo que só faltou a inserção de notas de rodapé, né? Que é justamente o capítulo que trata da tal da tutela provisória, mencionada aqui pelo desembargador Alexandre Câmara. Né? Ali fala-se que a tutela provisória, que é o título, e um dos integrantes da comissão escreveu um livro chamado A Tutela Provisória. O primeiro artigo diz que a tutela provisória pode ser de urgência antecipada ou cautelar, e um dos integrantes escreveu um livro chamado A Tutela Antecipada, outro escreveu da Tutela Cautelar. Depois ele fala que a tutela pode ser de urgência ou de evidência. Um dos integrantes escreveu um livro chamado da Tutela de Urgência, e outro, inclusive, uma tese chamada da Tutela de Evidência.
E com essa terminologia e com essas técnicas diferenciadas, tutela provisória, estabilizada, definitiva, por exemplo, do artigo 304, nós temos aí alguns pontos críticos do Código, não na parte das respostas do réu. Na parte das respostas do réu, tema que não suscita grande interesse em termos de novidade, não é o que foi mencionado aqui. Eu agradeço novamente a doutor Pedro Miranda de Oliveira pelo convite. Como ele disse, já me convidou para outros eventos da Escola Superior da Advocacia de Santa Catarina. Agradeço a paciência dos que me ouviram, agradeço a presença dos meus amigos. Né? Nós somos, na nossa área, nós somos muitos e somos, na verdade, poucos. Né? Nós nos encontramos normalmente em eventos como esse. Né? Por exemplo, a Alexandre eu me encontrei hoje. Depois nos temos encontrado em Campo Grande, o ano passado. O Antônio Gide, que nem no Brasil mora, professor da Universidade Norte-Americana, encontrei hoje, depois de tê-lo encontrado alguns anos atrás, lá na Universidade de São Paulo. O Volpe, meu amigo pessoal também, enfim, tantos outros que estão aqui presentes. Eu quero agradecê-los e enaltecer o doutor Pedro e a escola pelo sucesso desse evento. Realmente é impressionante. Para quem aqui está falando, é extremamente gratificante estarmos na presença de um público tão qualificado como esse, num evento tão importante como esse que foi por ele programado. Muito obrigado a todos e um bom final de semana. De fato, hoje, na hora do almoço, eu pedi para o professor Marcato contar a história do avião e do ciclista, porque é um exemplo perfeito para explicar alguns temas complexos, não é? E o professor Marcato tem, na sua trajetória como marca, conseguir explicar temas complexos com muita simplicidade, e os exemplos sempre nos deixam tudo muito claro, daí o meu pedido. E, pegando o gancho do segundo exemplo, que foi o exemplo de um eventual acidente de trânsito nosso na Avenida Rebouças, em São Paulo, de fato é crível, até porque a minha chave foi achada. Eu estou aqui com as duas chaves, para comprovar isso. Tive no meu apartamento pegando a chave reserva, e depois uma ex-aluna chamada Lohana: professor, achei a sua chave lá no cinema, então, graças a Deus, não vou precisar comprar uma chave reserva. Mas, professor, para a gente fechar aqui a questão da reconvenção, e essa questão da reconvenção hoje foi debatida nos painéis que houve durante essa programação dupla que a gente teve no dia de hoje. E o professor falou, e isso está no código hoje, que a reconvenção pode ser apresentada independentemente da contestação, e que teríamos a possibilidade de ter um reconvinte revel. Há alguma prejudicialidade nesse ponto, ou implicação entre a procedência da ação e a rejeição da reconvenção? Ou, de repente, tanto a ação quanto a reconvenção podem ser julgadas procedentes, ou ambas julgadas improcedentes? Existe essa ligação? Qual é o posicionamento do professor? E eu acho que é um tema que foi discutido hoje lá à tarde, e quem está na organização assiste tudo e assiste nada, né? Porque a gente fica indo lá, voltando aqui, e de fato eu vou ter depois, assim que for tudo editado e for para a TVS, eu vou assistir com calma todas as palestras, todos os debates. Mas gostaria que o professor falasse, para a gente terminar esse painel e o evento, falasse um pouco a respeito disso. Quer dizer, há implicação entre procedência da ação e negativa da reconvenção? Ambas podem ser julgadas parcialmente procedentes, ou ambas rejeitadas, ambas julgadas procedentes também? Qual é o posicionamento do professor a respeito disso? Bem, eu parto da premissa de que esse parágrafo 6º, que diz que a reconvenção pode ser feita independentemente da contestação, ele teve por escopo reafirmar, de uma forma bastante incisiva, a autonomia da reconvenção em relação à ação original do autor. É evidente que, quando se fala que o réu poderá reconvir independentemente de ofertar a contestação, essa reconvenção teria que ser conexa com a ação original. Não teria sentido imaginar, se o réu
reconvindo sem contestar, naquelas situações em que a reconvenção fosse conexa com o fundamento da defesa. Isto é, não havendo defesa ofertada via contestação, não haveria o vínculo de conexidade com a própria reconvenção a ser ofertada, a ser deduzida. Bom, se nós entendemos aquela regra de que os fatos alegados pelo autor não impugnados pelo réu são fatos considerados incontroversos, e está no Código, nós teremos uma situação esdrúxula. Eu ingresso em juízo, processo o doutor Pedro, alega que o doutor Pedro praticou um ato qualquer, um ato ilícito qualquer, que me causou dano, enfim, apresento uma série de fatos comprobatórios desse comportamento lesivo. O doutor Pedro vem no momento adequado e não contesta, não impugna a versão fática por mim apresentada, mas reconvém. Fala, não, eu tenho um direito em relação a ele, e ao autor, a essa altura eu estou reconvindo, e eu quero que esse meu direito seja também reconhecido. Pois bem, no rigor do Código, ele pode até ser vencedor da ação reconvencional, mas, certamente, eu, o autor reconvindo, serei vencedor da ação original. E essa minha vitória decorrerá do fato dele não haver ofertado contestação tempestiva, oportuna. Por quê? Porque o juiz, se o interesse em jogo é disponível, se as partes são capazes, o juiz vai aplicar a regra da incontrovérsia, a regra que nós aqui terminamos de mencionar. É uma situação muito peculiar. Eu posso estar totalmente equivocado nessa afirmação que eu faço, na afirmativa que eu faço, de que esse parágrafo 6º teve por escopo apenas e tão só demonstrar a autonomia da reconvenção. Mas me parece esdrúxulo imaginarmos uma situação em que o réu, dentro do prazo normal de contestação, reconvenha sem, todavia, apresentar sua defesa. É claro também que o fato de o autor, de o réu, nesse caso, ficar revel, não implica necessariamente que na vitória do autor. Não é? Evidentemente que se o réu, vamos imaginar que o réu não contestou, mas ofertou uma reconvenção, e fez prova com base nos fatos alegados para justificar a sua reconvenção. E, por outro lado, como ele não contestou, os fatos alegados pelo autor na petição inicial, aspas, seriam incontroversos. Vem o Código de Processo Civil e diz o seguinte, que não se aplica o efeito da revelia quando entre o fato incontroverso decorrente da não impugnação e o fato do lado de lá provado, havendo contradição entre aquilo que foi provado e aquilo que é incontroverso, o juiz fica com o provado e não com o incontroverso. Isso pode também acontecer. Está previsto realmente no Código. O fundamental é que o réu oferte contestação e oferte uma contestação que seja pertinente e que tenha justamente o escopo de impugnar fato por fato, desde que esses fatos sejam os fatos pertinentes e relevantes para os limites da causa. Há um exemplo, e eu me permito, e com isso até talvez encerrar definitivamente essa minha participação, um exemplo dado por um professor italiano, o professor Giuseppe Tassi, falando do ônus da impugnação especificada, e ele deu um exemplo meio italiano a respeito do empréstimo de uma panela para fazer macarronada. O Código de Processo Civil diz que o réu, na contestação, tem que impugnar todos os fatos, fato por fato, que o fato não impugnado considera-se incontroverso, é verdadeiro, etc., etc., etc. E o professor Tassi dizia o seguinte, imagine que alguém ingressa em juízo dizendo o seguinte, emprestei ao réu uma panela apropriada para fazer macarronada. Quando pedi a panela de volta, o réu recusou-se a devolvê-la. E quando, depois de muita insistência, a devolveu, ela estava estragada, danificada. Eu quero uma indenização. Aí ele fala, então, imaginemos agora o réu se desincumbindo do ônus da impugnação especificada, tal como previsto no Código. Ele teria que impugnar fato por fato. Então, ele chegaria e diria o seguinte, meritíssimo juiz, o autor afirma que emprestou-me uma panela apropriada para fazer macarronada. Nego veementemente esse fato. Ele nunca me emprestou nada. O autor alega também que, quando pediu de volta, eu não devolvi. Eu nego veementemente, devolvi incontinente. E ele diz que, quando eu devolvi, estava estragada. Não estava, estava em ordem. É fácil perceber que, numa situação como essa, levará às últimas consequências. O ônus da impugnação especificada significa invalidar toda a defesa do réu. Entende-se, portanto, que essa impugnação tem que ser impugnação dos fatos pertinentes e relevantes, evidentemente, não é? Daqueles que possam influir no julgamento da causa.